sejam muito bem-vindos. Quem vai assistir aqui, participar na dinâmica, da aula dinâmica, e quem vai assistir depois. Lembrando que essa é uma aula do GEANUT, Grupo de Estudos Amigos da Nutrição. Meu nome é Viviane, sou a coordenadora do grupo, né? Este grupo, ele está inserido, né, no IENS, que é o Instituto de Educação em Nutrição, e a proposta desse grupo são aulas mensais, então a gente tem em média 2 aulas mensais, voltada para a prática clínica, então a gente, né, deixa a aula bem dinâmica, bem prática e para o atendimento nutricional. É um grupo de assinatura, né, então a gente já tem um acervo interessante, que já foram aulas gravadas, então é possível bate-papo e tudo mais, mas também pode fazer essas aulas individuais, tá? Nossos alunos de pós-graduação têm acesso a esse grupo também, sem precisar da assinatura, tá? Hoje, né, na verdade, a gente está aí nesse mês de fevereiro, e aí a outra aula em março, bem voltada para o comportamento. Então, hoje a gente tem a aula da Nicole, que vai trazer aí uma ideia de como que a gente, né, como esses alimentos interferem aí em nível do cérebro, né, então algo bem interessante para a gente discutir. E aí eu vou deixar para ela se apresentar, Nicole, desde já eu agradeço, né, o aceite do nosso convite aí. E aí ela se apresenta e pode conduzir da melhor maneira perguntas ao longo da aula, no final, como vocês decidirem, tá? Só lembrando que, então, essa aula é gravada, ela vai para a nossa plataforma, pessoas, então, né, os assinantes ou que compram individualmente têm acesso. Por conta disso, na hora, a gente faz uma edição, por isso que ela não vai automaticamente, a gente faz uma edição onde somente o meu rosto e o do docente, no caso aqui hoje a Nicole, aparece. Aparece a voz de vocês, mas a gente preserva a imagem de vocês, tá bom? Então, durante a aula aqui no ao vivo, vocês podem abrir a câmera para ficar, para conversar, tudo, mas na gravação vocês serão preservados, tá bom? Ok. Todo seu, Nicole. Boa noite, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui agora e também depois que forem assistir, quando a aula estiver gravada. Meu nome é Nicole, eu sou nutricionista, eu sou mestre em Ciências da Saúde, formada pela Unifesp. Eu desenvolvi minha pesquisa em base na dieta hiperlipídica e quais são as influências dessa dieta e no comportamento e também nos déficits de memória, na cognição dos animais, de camundongos. Então, hoje eu trouxe essa aula para elucidar um pouco mais sobre os efeitos da alimentação, de fato, no cérebro, né? Na questão não só dos transtornos mentais também, mas também na inflamação, do estresse oxidativo. Eu trouxe um pouquinho de cada coisa. Espero que vocês gostem. Bom, hoje eu trouxe a aula sobre alimentação e os efeitos no cérebro e no comportamento humano. Como eu já disse, meu nome é Nicole, eu sou nutricionista e mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. Gostaria de agradecer ao IENS e ao Grupo de Estudos Amigos da Nutrição também pelo convite para a aula. Bom, eu trouxe os tópicos que eu vou abordar nessa aula. O primeiro tópico a ser abordado vai ser o comportamento alimentar de maneira geral, por que, como e o que comemos, como isso é importante para a gente entender, né, a relação do ser humano com a comida. Vou falar também sobre as dietas hiperlipídicas, o que elas são e o que elas podem desencadear, né, no corpo humano e principalmente no cérebro. Vou falar um pouco sobre a neuroinflamação, o que acontece, como acontece, né, e o que é o estresse oxidativo. Também vou abordar sobre a microbiota intestinal, sobre o eixo intestino-cérebro. Vou falar também sobre um pouco sobre fome e saciedade, né, os mecanismos envolvidos na fome e na saciedade, no hipotálamo, que é o órgão principal que faz essa mediação de fome e saciedade, faz esse controle, na verdade. Vou falar também sobre os compostos, um composto psicobioativo, que é o ômega 3, muito importante. E também vou falar sobre os transtornos comportamentais de depressão e ansiedade. Vamos falar um pouco agora sobre o comportamento alimentar. E é importante a gente começar da parte mais humana, assim, né? Não tão fisiológica. Não que o comportamento alimentar não seja baseado em estudos fisiológicos, porque mas é importante a gente entender sobre as relações, né? Sobre o nosso comportamento de maneira geral. Porque o comportamento é um conjunto de reações que
que contrastam com as interações do meio ambiente, como a gente se relaciona com o meio ambiente, de maneira geral. E já o comportamento alimentar, ele envolve essa interação, só que em vez de com o meio ambiente, são com os alimentos, né? Então, são métodos, reações e maneiras de proceder com os alimentos. Então, vem as questões, né, de como comemos, por que comemos e o que a gente come. Por que a gente come, né? Não é só para suprir as necessidades fisiológicas do nosso corpo. É sim para nutrir a alma, né? Coloquei entre aspas, porque, né? Coloquei alma entre aspas, mas é uma questão emocional, né? A comida ela tá envolvida no relacionamento, ela faz parte das nossas comemorações principais, de memórias afetivas e também da cultura de cada povo. Então, a gente come não só por necessidades energéticas, mas porque faz parte da nossa cultura, né? Faz parte do nosso dia a dia, dos relacionamentos de maneira geral. E onde e como comemos, é muito importante a gente identificar isso. Eu coloquei essas imagens de pessoas comendo. Hoje em dia é mais frequente ver essas imagens de pessoas comendo, não prestando atenção no que estão comendo, né? Na comida de fato. E é importante a gente identificar qual o patamar que a gente está colocando na nossa alimentação, né? Se a gente está dando a devida importância para a alimentação na nossa vida hoje em dia, porque a gente está levando a comida como algo necessário, né, mas não importante, como algo que a gente precisa fazer, porque eu preciso comer, senão eu vou desmaiar aqui, mas não porque eu gosto, porque eu quero curtir o momento da refeição, porque essa refeição ela vai me trazer N benefícios, né, a gente esquece um pouco hoje em dia, né, de pensar sobre a comida como algo importante e começa a pensar mais como algo necessário. E o que nós estamos comendo hoje em dia, né? Essa pergunta também é muito importante, porque como com a globalização, com a tecnologia, as pessoas elas estão muito distantes do alimento natural, né? Do alimento real. E a gente só está começando a abastecer o nosso corpo, como no último slide, a gente come só para suprir as necessidades, mas não por sentir o momento da refeição, entender sobre a importância do alimento para nutrir o corpo de fato, para trazer, né, um benefício para a saúde de maneira geral. E aí vem toda essa tecnologia e globalização vem distanciando, né, o ser humano da comida de verdade e aproximando a gente de cada vez mais essas comidas rápidas, né, dos famosos fast foods, ou também dos alimentos ultraprocessados, que são de rápido preparo, né, e geralmente são tudo, menos, né, se distanciam muito da comida de verdade, do alimento de verdade, né, e aí eu trouxe algumas imagens para demonstrar. Vou falar um pouco agora das dietas hiperlipídicas, que, como eu acabei de remeter, a grande maioria dos alimentos rápidos, né, dos fast foods ou dos alimentos ultraprocessados, eles são muito ricos em lipídios, né, em gorduras. Tanto gordura saturada quanto outros tipos de gordura, mas principalmente gordura saturada. E eu trouxe aqui, vou falar aqui com vocês especificamente nessa aula sobre as dietas hiperlipídicas. O que é uma dieta hiperlipídica? É uma dieta que apresenta um teor de gordura de 45 a 75% do total de calorias ingeridas na porção. Então, aqui nesse gráfico está de 45%, mas pode ser de 45 a 75%. Então, é assim que a gente define, né, uma dieta hiperlipídica, de acordo com o Jacobs, de 2016. E os estudos atuais indicam que as dietas obesogênicas, que são ricas em gorduras saturadas, elas podem acarretar na nossa saúde distúrbios neurológicos, aumento do risco de ansiedade e depressão, o transtorno de hiperatividade com déficit de atenção e também autismo. Pode também acarretar danos sobre a aprendizagem e a memória, que estão associados com a inflamação do hipocampo, alterações neurocomportamentais relacionadas ao sistema neurotransmissor serotoninérgico e também a associação positiva com a adiposidade corporal. Essas são as referências para desses estudos, né, que indicam esses prejuízos da dieta hiperlipídica. Bom, a inflamação sistêmica ela acontece quando a gente consome altos índices, né, de dieta rica em gordura, né, gordura saturada, uma dieta que, além de rica em gordura saturada, também pode ser dieta rica em alimentos ultraprocessados, mas também
O aumento da circunferência abdominal, né, do ganho de peso, né, principalmente da adiposidade, né, do tecido adiposo, pode acontecer o quê? O que acontece quando tem a relação entre o aumento dessa dieta hiperlipídica e também aumento do peso corporal? Acontece a liberação de mediadores pró-inflamatórios, que são tem a maior secreção, né, existe a maior secreção de adipocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, IL-6, IL-8, IL-1, e também a produção de espécies reativas de oxigênio, que são as EROS, né, ou as ROS em inglês, que são decorrentes dessa maior secreção dessas adipocinas pró-inflamatórias. Tendo a maior secreção dessas adipocinas, também nós temos a menor secreção das adipocinas anti-inflamatórias, que são as IL-10. Então, quando tem a maior secreção dessas adipocinas inflamatórias, existe a menor secreção das adipocinas anti-inflamatórias. E a neuroinflamação, ela acontece exatamente nesse processo de um elevado consumo, né, de dietas hiperlipídicas, mas também o ganho de peso, né, da adiposidade do corpo. O que vai acontecer é que essas citocinas inflamatórias vão ser mais expressas no nosso corpo. Isso vai atingir o cérebro de maneira geral, né? A dieta hiperlipídica ela vai causar um desbalanço das enzimas antioxidantes e vai fazer com que a gente tenha problemas cognitivos, problemas da função cognitiva, problemas também pode desenvolver problemas de Alzheimer também, problemas de demência. Então, essa inflamação sistêmica pode causar uma inflamação hipotalâmica, perdão. A neuroinflamação e o estresse oxidativo por dieta hiperlipídica, eu trouxe alguns estudos em roedores, que o estudo de 2018 traz que essa dieta hiperlipídica ela trouxe um comprometimento da memória episódica dos roedores. No estudo de 2018 também, de Tsai, trouxe que essa dieta hiperlipídica ela fez com que os roedores desenvolvessem anedonia induzida por desespero. O que é anedonia? Ela é a perda de prazer em coisas que geralmente dão prazer para esse roedor. Tipo, um dos exemplos é a sacarose, né? Uma solução com sacarose, que é uma solução meio adocicada. Num estado normal desse roedor, sem nenhum tipo de inflamação, de neuroinflamação, esse roedor preferiria, com certeza, a água adocicada, a água com sacarose. Agora, com o estado de neuroinflamação e estresse oxidativo, esse roedor prefere água normal, sem a sacarose. Isso traz o estado de anedonia. Ele preferiu algo que não dá prazer para ele, que é como se fosse um fenótipo depressivo nos seres humanos. E outro estudo de 2019 trouxe que os roedores tiveram dificuldade na aprendizagem após consumirem dietas hiperlipídicas. E também eu trouxe outro estudo de 2007 que a dieta hiperlipídica ela superestimulou o apetite de roedores também. Bom, vou falar agora um pouco para vocês, não sei se estou indo rápido demais, qualquer coisa me parem, se tiver alguma dúvida, só falar, abrir o microfone e falar. Eu trouxe agora para vocês um pouco da microbiota intestinal, esse eixo intestino-cérebro. Super importante. A microbiota, ou microbioma, ou flora intestinal, como a gente chama, comumente chama, é uma comunidade diversificada de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Tem mais de 250 espécies de bactérias, fungos, vírus, arqueias, que é um tipo de protozoário também que parece uma bactéria, mas não é bactéria. Tem a morfologia bem parecida, mas não é. E a microbiota do intestino adulto, ela abriga aproximadamente 10 elevado à 13ª de células bacterianas. Eu não sei nem falar esse número tão grande. São muitas células bacterianas. Então, a gente tem uma microbiota muito vasta. E o que essa quantidade de espécies de bactérias faz, né? Depende muito, a quantidade de espécies de bactérias que nós temos no nosso intestino depende muito da genética, da nossa genética, da estrutura da parede do nosso intestino, da nossa idade, da dieta que a gente consome, dando um destaque aí para a dieta, destaque especial para a dieta. E depende também do uso de drogas, não só ilícitas, mas também inclui antibióticos, drogas farmacêuticas, né? E fatores ambientais, como falta de sono, inatividade física e tudo mais.
A microbiota, existem dois estados da microbiota intestinal, que é o estado de eubiose, que é o equilíbrio desse ecossistema de micro-organismos, né, no intestino, que tem um predomínio maior de bactérias que são benéficas para o nosso intestino. Então, quando a gente está com o intestino saudável, a gente está em eubiose, que, ou seja, né, as bactérias que são benéficas para o nosso intestino estão em maior quantidade. Já a desbiose é o contrário, acontece um desequilíbrio dessa atividade, desse ecossistema, dessas comunidades microbianas, e acontece uma interrupção da relação saudável entre o hospedeiro, que somos nós, e a microbiota que habita dentro da gente. E aí, quando acontece essa desregulação, né, essa relação ela fica bem prejudicial para nós, que somos os hospedeiros. A desbiose, ela acontece, uma das causas, né, é pelo consumo da dieta ocidental. A dieta ocidental, ela é a dieta hiperlipídica, só que não só rica em fast foods e gordura saturada, mas também rica em, não só rica em fast foods de maneira geral, comidas ricas em gorduras, mas também comidas, carne vermelha, né, bastante consumo de carne vermelha, consumo de adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, ultraprocessados de maneira geral e gorduras. Essa é a dieta ocidental, dieta que a gente existe, né, no Ocidente hoje em dia. E o consumo dessa dieta ocidental, ela vai causar uma produção exacerbada de LPS, que é uma molécula que fica em volta da bactéria do nosso intestino, que é uma bactéria que vai causar inflamação intestinal. Não uma bactéria, perdão. É uma molécula que vai causar inflamação intestinal, que vai aumentar os níveis de TNF-alfa, de L1-beta, de L6, que são, né, citocinas pró-inflamatórias, que vai fazer com que a nossa barreira intestinal ela tenha maior permeabilidade, que ela fique permeável, tipo, meio que vazando, sabe? Mais ou menos assim. E a permeabilidade da barreira intestinal ela também pode causar mais inflamação. Por isso que eu coloquei essas setinhas aqui subindo e descendo, porque tanto a inflamação causa hipermeabilidade, como a permeabilidade vai causar mais inflamação. Então, é uma via meio que de mão dupla ali. E o consumo dessa dieta, né, ocidental, vai causar tanto a desbiose quanto a inflamação, quanto ali um problema, uma superatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Também vai causar dislipidemia, vai causar uma hiperinsulinemia, uma resistência à insulina, vai causar também uma dislipidemia, o estresse oxidativo, né? E eu coloquei em destaque a superestimulação do sistema nervoso simpático, né? Então, ela vai causar uma superestimulação ali que não vai ser benéfica para o nosso sistema nervoso simpático. E eu trouxe agora a inflamação central, né? Vamos de novo desde o começo. O consumo das dietas ricas em gorduras saturadas, né? Que é por conta da globalização e tudo mais, que a gente forçou lá, o que comemos, né? Ela vai fazer com que aconteça um desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético, ou seja, a globalização, né, o sedentarismo está fazendo com que a gente consuma mais calorias do que a gente gaste. Então, esse desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético e também o alto consumo das dietas ricas em gordura saturada vai causar essa desbiose do nosso intestino, que vai fazer com que aumente a produção de ácidos graxos livres e também os fatores pró-inflamatórios, TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, e essa permeabilidade da barreira do intestino vai fazer com que essa inflamação ela chegue até o nosso cérebro, até o nosso sistema nervoso central, que vai poder causar mais ou menos uma permeabilidade da barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o nosso cérebro dos patógenos de maneira geral. E tendo essa permeabilidade da barreira hematoencefálica, vai fazer com que exista a inflamação central no nosso sistema nervoso central. Então, é um ciclo. Se a gente não cuidar lá da nossa dieta, do que a gente consome, pode desencadear uma inflamação aqui no nosso cérebro. Ou muitos estudos também mostram que a inflamação central também causa uma desbiose, né, no nosso intestino. Então, esse nome, eixo intestino-cérebro, também pode ser eixo cérebro-intestino. Pode ser uma via de mão dupla também. Trouxe aqui um pouco sobre o controle do hipotálamo na ingestão alimentar. Ele controla a fome e a saciedade. O nosso hipotálamo, ele
tem N funções. Uma delas é o controle da ingestão alimentar. Existem os neurônios orexígenos, que é o NPY, a GRP, que é o neuropeptídeo Y, e a proteína relacionada ao GUT. Eles estão relacionados ao estímulo do apetite. Então, quando a gente sente aquela fome, sabe? Fala, tá na hora de comer. Tá liberando ali o NPY, a GRP. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, ela faz a nossa refeição, nosso almoço, e aí nosso corpo vai fazer a digestão e tá chegando lá no duodeno, a nossa comida, aí os neurônios anorexígenos são liberados, que são os neurônios ligados à saciedade. Então, quando a gente come, tá lá liberando NPY, bonitinho, porque a gente tá com fome. Assim que a gente termina de comer, chega lá no duodeno, já começa a liberar o PONC e o CART, que estão ligados à saciedade. Então, tá na hora de parar, sabe aquela hora que a gente fala, tô satisfeito. Tá liberando esses neurônios anorexígenos aí. E aqui eu trouxe um pouquinho, tá um pouco cheio esse slide, mas vocês vão entender o porquê. O consumo de uma dieta rica em verduras, né? Uma dieta do Mediterrâneo, vamos dizer assim, fruta, legume e verdura, uma dieta bem variada de alimentos naturais, né? Ela vai fazer com que exista um equilíbrio entre os neurônios orexígenos e os neurônios anorexígenos. A gente vai conseguir ter um equilíbrio aí desses neurônios, porque não vai ter uma inflamação, porque não vai ter uma desbiose. Então, a gente vai ter o equilíbrio desses neurônios funcionando de maneira correta, né? Como deve funcionar. Já quando a gente tem uma dieta baseada em comidas ultraprocessadas, alimentos ultraprocessados, fast foods, né, alimentos muito doces, refrigerantes de maneira geral, acontece um desbalanço entre esses neurônios orexígenos e anorexígenos por conta da inflamação. Essa inflamação vai fazer com que fiquem todos desregulados. Então, a gente perde essa sensibilidade de saber a hora que está com fome e saber a hora que a gente precisa parar, que já deu, que já saciou. Então, acontece mais ou menos assim. Eu trouxe um composto psicobioativo porque vai ajudar na saúde do cérebro, né? Que é o ômega 3. O ômega 3, ele é da família dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, e ele é composto principalmente pelo alfa-linoleico, que é o ALA, o eicopentaneoico, que é o EPA, e o DHA, que também é um nome muito difícil, docosahexaenoico. E o EPA e o DHA, eles são encontrados exclusivamente nos organismos aquáticos das águas mais geladas e mais salgadas e mais profundas do oceano. Quanto mais profundo, mais gelado e mais salgado for a água, mais vai ter EPA e DHA nesses organismos aquáticos de maneira geral, peixes de maneira geral, algas e tudo mais. Já o ALA, ele pode ser encontrado em sementes, plantas e alguns óleos vegetais. O ômega 3, ele vai agir da seguinte maneira, né? Ele é um ácido graxo poliinsaturado que ele pode promover a diminuição do processo neuroinflamatório. Por quê? Porque ele diminui os danos neurológicos e ele evita uma possível neurodegeneração. Como ele faz isso? Ele inibe a interleucina IL-1-beta. Vocês lembram que eu falei que é uma interleucina pró-inflamatória? E também NF-κB. Ele inibe tanto a interleucina quanto a NF-κB. E isso resulta num efeito neuroprotetor. Então, o consumo do ômega 3 é extremamente importante para a saúde neuronal. Eu não trouxe outros compostos psicobioativos, porque se eu fosse falar de todos, a gente ia ficar aqui muito tempo. Mas é importante destacar que a dieta mediterrânea, né, que é uma dieta muito variada, composta por elementos naturais, ela tem muitos componentes, né, de ômega 3, muitos compostos, né, muitos alimentos que são compostos da dieta mediterrânea têm ômega 3 também. Então, por isso que pessoas que fazem, né, o uso da dieta mediterrânea, que seguem essa dieta mediterrânea, que é meio que um estilo, hábitos de vida, né, saudáveis, de alimentos mais naturais. São pessoas que têm uma longevidade maior, né? Tipo, uma longa vida, com mais saúde, né? Menos problemas cardiovasculares, de maneira geral. Então, eu trouxe o ômega 3, mas
é só um dos compostos psicobioativos que podem, né, ajudar aí na diminuição dessa neuroinflamação. Agora, eu trouxe os transtornos comportamentais, que tem relação com o consumo, né, o alto consumo da dieta hiperlipídica, que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade, ela é a antecipação da ameaça futura e a preocupação persistente e excessiva com algumas áreas da vida, seja escola, seja trabalho, a dificuldade no controle emocional, tendo como alguns sintomas físicos a irritabilidade, a inquietação, a dificuldade de concentração, entre outros sintomas. Já a depressão, ela é a presença do humor triste, né, da irritabilidade e algumas alterações cognitivas que podem afetar o funcionamento do indivíduo, né, a capacidade do funcionamento do indivíduo, além da insônia e da fadiga persistentes. Alguns estudos em animais com dietas hiperlipídicas, que tem relação com o comportamento, né? Um estudo realizado com roedores, ambos os estudos são realizados com roedores, perdão. Um dos estudos, de 2020, mostrou que houve uma alteração no comportamento do tipo ansioso e anedônico, que é aquele comportamento de fenótipo depressivo. Os roedores fazendo uso de uma dieta com teor de 60% por 16 semanas, já fez com que esses roedores tivessem essa alteração no comportamento, né? Tanto para a ansiedade como para a anedonia, que é o fenótipo depressivo, é um comportamento do tipo depressivo. Já um estudo de 2016, ele mostrou que os roedores apresentaram também um comportamento do tipo ansioso num teste chamado labirinto em cruz elevado. Esse teste é um labirinto, como se fosse um sinal de mais. São duas partes do labirinto, não tem paredes, é totalmente aberto, e duas partes do labirinto têm as paredes fechadas. O animal que apresenta o comportamento do tipo ansioso, ele permanece mais tempo nesses braços fechados, porque é mais seguro. Então, ele se sente mais seguro nesse braço fechado porque ele tem mais medo. Ele tem mais medo, ele é um animal mais ansioso. Então, eles apresentaram esse comportamento, né, do tipo ansioso, tendo um consumo de uma dieta hiperlipídica com 60% dos lipídios no seu total de calorias, né, por 8 semanas. Há um estudo em humanos com dietas hiperlipídicas, eu trouxe um de 2011 e um de 2016. O de 2011, ele mostra que houve uma reversão nos danos cognitivos de memória. Eu sei que a gente está falando de comportamento, mas achei interessante destacar a questão da memória, que houve apenas a mudança da dieta hiperlipídica para uma dieta padrão, ou seja, não houve interferências radicais, houve apenas uma mudança de dieta. Já foi suficiente para ter uma reversão de danos cognitivos na memória. Então, para mostrar essa reversão de danos, só a mudança de dieta foi suficiente. E também, outro estudo de 2016 mostrou que a dieta hiperlipídica, por 5 dias, ela foi suficiente para induzir a depressão em humanos. É uma dieta com alto teor de lipídios, 75%, por 5 dias. Foi suficiente para já induzir alguns fenótipos depressivos nos humanos, que na verdade foram mulheres. Desse estudo participaram só mulheres. Então, eu trouxe um pouco aqui para a gente, um resumão, né, sobre os padrões alimentares e o risco da depressão. Então, quanto mais nós tivermos padrões alimentares referente ao consumo de frutas, legumes, verduras, uma alimentação variada, com laticínios, peixes, sementes, tudo de maneira geral saudável, né? Tipo, alimentos naturais. Quando a gente vê um aumento desse consumo desses alimentos naturais e uma diminuição do consumo desses alimentos ultraprocessados, ricos em gordura saturada, né, ricos em corantes, conservantes, adoçantes e tudo mais, a gente tem uma diminuição do risco de depressão. Muitos estudos apontam isso, inclusive esse estudo de 2017, que é uma meta-análise muito boa. E essa meta-análise também diz que se a gente tem uma diminuição, né, ao inverso, nós temos uma diminuição do consumo de fruta, legume, verdura, sementes, peixe de maneira geral, e um aumento desse consumo de uma dieta hiperlipídica, de uma dieta de ultraprocessados, compostos de ultraprocessados,
a gente tem um risco aumentado para depressão. Então, assim, a gente consegue ter uma noção do quanto a alimentação ela é importante para esse risco aumentado para depressão, né? Então, não só para depressão, mas também para ansiedade. E para neuroinflamação de maneira geral também, como eu já citei, em alguns casos, o prejuízo na memória, né, na cognição de maneira geral. Gostaria de agradecer, talvez eu tenha falado muito rápido, mas eu acho que agora vai ficar legal porque a gente vai conseguir discutir bastante o tema. E é isso, muito obrigada ao IENS, ao grupo de estudo Amigos da Nutrição, aqui é meu e-mail, para quem quiser me mandar dúvidas no e-mail, não quiser mandar por aqui. Esse é o meu LinkedIn e esse também é meu Instagram. E essas são as referências que eu usei para a aula. Pessoal, muito obrigada, boa noite. Espero vocês, então, no próximo GEA Nutri. Grande abraço. Tchau. Tchau.